O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará vosso louvor. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Comecemos observando os gestos de Jesus. Cada gesto que Jesus faz, cada palavra que Jesus fala, é muito importante que prestemos atenção. Neste texto de hoje, Jesus toca nos ouvidos, cospe e com a saliva toca a língua daquele homem. Que gestos interessantes. Toca nos ouvidos e na língua daquele homem. Por que Jesus quis tocar aquele homem? Jesus podia curar com o poder da sua palavra. Muitas vezes, os evangelhos narram curas que Jesus realizou com o poder da sua palavra. Mas agora Jesus quis tocar. Porque o toque de Jesus é importante. Lembre-se, lá do livro do Gênesis, que se afirma que o homem é fruto do toque de Deus. O homem é criado pelas mãos de Deus, é obra das mãos de Deus. Então, quando Jesus toca aquele homem, nós devemos pensar nessa imagem do livro do Gênesis. É a mão de Deus tocando para recriar a realidade daquele homem. Era como que Jesus, tocando aquele homem, estivesse restaurando aquele homem inteiramente. Jesus estava, portanto, tocando e deixando a sua marca naquele homem. Lembre-se, quando a gente é batizado, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. A unção com o óleo na nossa fronte, quando o sacerdote nos toca e nos consagra como propriedade de Deus, é como este toque que acontece nesse evangelho. Jesus estava marcando aquele homem, estava deixando a sua marca naquele homem. Mas Jesus toca nos ouvidos do surdo mudo. E ao fazer isso, ele estava doando novamente a capacidade de escutar que aquele homem tinha perdido. Jesus toca a língua. Com isso, Jesus dava ao homem a capacidade de falar, mas não apenas falar,
mas também a capacidade de anunciar. E interessante, o detalhe da saliva, é com a saliva que Jesus toca na língua daquele homem. A saliva, para a mentalidade daquele povo, continha o espírito da pessoa. Então, ao tocar com a saliva, Jesus estava transmitindo o seu espírito vivificador àquele homem. E depois vem a palavra. Jesus dá um comando: abre-te. Em hebraico, em aramaico, efatá. Essa ordem, essa palavra poderosa que sai da boca de Jesus, é dirigida, portanto, àquele homem na sua totalidade. Não apenas aos ouvidos que não funcionava, não apenas a língua que não falava. Abre-te. Era a palavra de Jesus para que todo aquele homem se abrisse diante dessa palavra. Isso nos faz pensar no poder da palavra, sobretudo no poder da palavra criadora de Deus. A palavra nos cria e nos forma. Mais uma vez, lembre-se lá do primeiro momento do livro do Gênesis. O texto diz que Deus criou toda a realidade, tudo que existe, Deus criou falando. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se a terra, e a terra foi feita. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra também nos forma. Como lá no Antigo Testamento nós vemos, a palavra nos modela tal qual as mãos do oleiro dão forma à argila. O barro, a argila, mas nas mãos do oleiro forma-se uma coisa nova. A palavra é assim. A palavra nos forma, a palavra nos modela de acordo com a palavra de Deus. Do mesmo modo, nós podemos pensar hoje, no nosso tempo presente. A palavra vai nos modelando, a palavra vai formando o nosso caráter, a palavra vai formando quem nós somos. E não apenas a palavra de Deus, mas a palavra humana também forma o outro ser humano. Pensemos, por exemplo, num bebezinho que está sendo gerado no ventre da sua mãe. Aquilo que a mãe expressa, enquanto a criança está ainda no seu ventre, aquilo que ela diz, aquilo que ela expressa, vai modelando a percepção daquele bebê. Aquele bebê, ele vai captando aquilo que a mãe está falando. Obviamente, a criança ainda não fala um idioma. A língua que a criança conhece ainda não é, por exemplo, a língua portuguesa. A criança entende uma outra linguagem. Ela capta uma outra linguagem. Ela entende a linguagem do amor ou da rejeição. Ela entende, ela capta. Isso vai interagindo com essa criança. Uma linguagem de amor ou uma linguagem de rejeição. Mas não só da mãe, não é só a linguagem da mãe que a criança vai entendendo. A criança vai entendendo tudo aquilo que está no exterior. O que o pai, os familiares vão dizendo, vão expressando. Ela vai captando, portanto, os conflitos, as angústias, as alegrias, as esperanças que estão do lado de fora da barriga da mãe. Essa criança vai captando e vai trazendo para si. Vai entrando na linguagem desta criança. Vai constituindo o que essa criança vai ser um dia. Veja como a palavra humana
é capaz de modelar uma pessoa. Por isso, nós somos convidados hoje a pensar que a nossa linguagem humana tem um poder muito forte. Porque a nossa linguagem humana pode interferir na experiência da outra pessoa, pode modelar a outra pessoa aquilo que nós dizemos, tanto para o bem quanto para o mal. A palavra de Jesus, segundo este texto do Evangelho, ela entra na vida daquele surdo-mudo e interrompe um processo que tornava aquele homem fechado e infeliz. Era um homem que não ouvia e por isso não se comunicava bem. A palavra de Jesus chega, interrompe esse processo de fechamento, interrompe esse processo do mal formado e abre aquele homem por completo. Por isso que não é só um simples ouvir novamente e um simples falar novamente. É uma palavra que interrompe algo que não estava sendo bem feito. É uma palavra que remodela aquela existência. É um abrir completo. É uma nova linguagem que agora iria fazer parte da história daquele homem. Então a palavra de Jesus transformou totalmente aquele homem. E nós podemos ter certeza, essa mesma palavra pode nos transformar hoje. Essa mesma palavra de Jesus pode nos abrir para que nós escutemos de maneira nova e para que nós tenhamos uma nova linguagem, para que nós tenhamos uma nova forma de comunicar. Então agora pare um pouquinho e se pergunte: como é a minha linguagem? Que palavra me ocupa? Que palavra me constitui? Qual palavra me modela? Qual palavra me povoa? Como assim, padre? Não estou entendendo onde o senhor quer chegar. É muito simples. Basta você pensar um pouquinho agora no discurso que você repete, nas coisas que você diz com mais frequência. Queira ou não, nós somos um pouco como aquela coisa do samba de uma nota só. Nós sempre voltamos à mesma nota, nós sempre repetimos as mesmas informações. Por mais que nós criemos e diversifiquemos o nosso discurso, tem como se fosse uma música que nos compõe, ela está sempre lá. A gente visita outras, anda por linguagens novas, mas tem uma música que a gente sempre volta para ela. É a nossa linguagem, é o nosso discurso. Então pensa um pouquinho agora, qual é o tom do teu discurso? Você repete palavras de amor? Com frequência repete palavras de amor? Repete palavras de tolerância? Repete palavras de respeito? É isso que te compõe? É isto que te povoa? Ou o teu discurso, você vive repetindo palavras de pessimismo, de desrespeito, de intolerância, de tristeza, de rigidez, de pouca flexibilidade? Qual é o discurso que hoje te compõe e faz a tua experiência de vida? Obviamente, o texto se refere também a uma surdez biológica. Aquele homem de fato era surdo, mudo. Então havia um problema biológico. Havia uma surdez que impossibilitava que este homem
captasse os sons de maneira total. Mas para além desta surdez, existe também uma outra surdez que se expressa no comportamento de quem é ouvinte, de quem não tem nenhum problema biológico. É uma surdez que está no nosso comportamento. É uma surdez que não nos bloqueia os sons que somos capazes de ouvir, mas uma surdez que nos bloqueia perante o outro, que nos mantém fechados para o outro, que nos mantém, às vezes, tão centrados em nós mesmos e tão infelizes. Essa é, muitas vezes, a linguagem que nos modela, a linguagem que nos governa. Então pense um pouco na tua experiência. Essa é a boa notícia de hoje, é que a mão de Jesus pode nos recriar, e a palavra dele pode nos abrir, pode nos fazer encontrar uma nova linguagem. Então, mais do que uma cura milagrosa, talvez hoje nós possamos pedir a Jesus que Ele nos toque como tocou aquele surdo mudo, e nos dê uma nova linguagem, que nós saiamos deste samba que repete a mesma nota, o samba de uma nota só. Que nós saiamos desse discurso que nos mantém fechados, que nós saiamos dessa palavra de agressão para o outro, que Ele nos toque os ouvidos hoje, e nos dê uma nova capacidade de escuta, como é importante a escuta no nosso tempo, porque a escuta representa acolhimento, representa abertura para que o outro está desejando manifestar. Eu não preciso concordar com tudo que o outro fala, mas eu preciso ouvir. E nós estamos num tempo onde tantas agressões acontecem, porque nós nos tornamos intolerantes para ouvir o outro, porque o outro pensa politicamente diferente de mim, porque o outro apoia político B, C, D, aí eu agrido o outro, não sou capaz de ouvir o discurso do outro, sem agredir o outro. Eu não preciso concordar com ele, mas talvez eu precise ser tolerante, acolher, ouvir, depois discordar. E essa agressão atrás de agressão, agressão manifestada na palavra, agressão manifestada naquilo que nós escrevemos nas nossas redes sociais. A agressão sai do ambiente apenas do discurso, e estamos prestes a ter, no Dia da Pátria, motivos reais de violência, situações concretas de violência. Então nós temos que mudar o nosso discurso, sair do discurso da violência, sair da agressão, sair da falta de acolhida, porque isso só causa feridas e mais feridas. Também no nosso ambiente, no nosso núcleo familiar. Quantas vezes marido e mulher não se ouvem mais? Conseguem se agredir, mas não conseguem se ouvir. Conseguem acusar, conseguem falar um contra o outro, mas não têm tolerância de ouvir o discurso do diferente. Isso só gera feridas e mais feridas. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a ser diferentes disso. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a ser agentes de cura, pessoas que levam a cura, não ferir os outros. E você pode fazer isso. Você pode começar a levar a cura para o outro, ouvindo de maneira nova. Lembra? Jesus tocou no ouvido do surdo mudo, deu a ele uma nova capacidade de escuta,
Peça que Jesus toque os seus ouvidos e te dê uma nova capacidade de escuta. Isso já vai gerar cura, se você souber ouvir, se você se apossar dessa nova capacidade de escuta. Nós também podemos levar a cura através de uma palavra nova, uma palavra dita nova. Tem um texto do Antigo Testamento que diz assim: vida e morte, bênção e maldição estão diante de ti. Estende a mão, pois, e escolhe a vida. Escolhe a bênção. Escolhe palavra de bênção. Leva palavra nova de bênção. E isso já vai ser motivo de cura. Ao invés de agressão, ao invés de agressividade, ao invés de reatividade. Palavra de concordância, palavra de conforto, palavra de bênção, palavra que desarma. Isso já vai causar muita cura na vida do outro. Peçamos então que Jesus nos toque, nos abra, que esse efatá que atingiu aquele surdo mudo também nos atinja e nos dê ouvidos novos, línguas novas, vida nova, linguagem que nos povoa, linguagem nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.